Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical, é claro. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Bom, já vimos na aula de número 1 que os dons nas Escrituras apresentam-se basicamente em três categorias gerais: os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons de serviço. Se você ainda não assistiu nossa aula de número 1 e quer ficar por dentro dessa classificação geral, então é só clicar no card aqui em cima. Nessa aula e nas próximas duas aulas, ou seja, as lições de número 4 e de número 5, estaremos estudando os dons da primeira categoria, os chamados dons espirituais. Os dons espirituais são 9: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, curas, operações de maravilhas, profecia, discernimentos de espíritos, variedades de línguas e interpretação de línguas. Quanto à classificação desses 9 dons espirituais, sabemos que a questão não é tão simples nem unânime, porque você poderá encontrar por aí várias classificações didáticas. Porém, esses 9 dons do Espírito podem ser bem mais compreendidos quando categorizados em 3 ordens em que cada um deles se encaixa, e assim chegaremos à seguinte classificação: dons de revelação, dons de poder e dons de locução. Apesar de que Paulo não se ocupa com essa classificação didática. Esses 9 dons espirituais manifestam a sabedoria e o poder de Deus, e podemos compreendê-los da seguinte forma: 3 dons revelam a sabedoria de Deus, proporcionando um saber sobrenatural. São eles: o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom do discernimento de espíritos. Os outros 3 dons manifestam o poder de Deus por meio de ações sobrenaturais. São eles: o dom da fé, os dons de curar e o dom de operações de maravilhas. Já os últimos 3 dons transmitem a mensagem de Deus, concedendo o poder para um falar sobrenatural. Esses dons são os seguintes: o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Nessa lição, estudaremos a respeito dos dons da primeira classificação dentro dessa categoria geral, os chamados dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Pois bem, o primeiro dom que Paulo menciona é o Logos Sophias, ou seja, palavra da sabedoria. No grego encontramos aqui a palavra logos, que indica alguma coisa dita ou falada. A sabedoria, do grego sophia, é o meio pelo qual podemos, de maneira eficaz, usar o conhecimento. No entanto, é muito importante observar que o dom não é sabedoria, mas uma palavra da sabedoria. Essa palavra não é rebuscada, carregada de técnica de oratória. Não vem enfeitada por um vernáculo exuberante. Às vezes é trazida numa linguagem simples e gramaticalmente defeituosa, mas enche os lábios de um cristão iletrado, causando pasmo a quem ouve. A palavra da sabedoria é uma declaração num dado momento pelo Espírito Santo e é geralmente entendida como um modo sábio de falar, um falar sabiamente, ou ainda como uma palavra de solução. Resumindo, é uma espécie de palavra que faltava. Tal mensagem traz consigo a solução para um grande e complicado problema específico, mas uma palavra de sabedoria também pode silenciar o oponente. Quem pode receber a palavra da sabedoria? Será que somente a liderança da igreja? Será que alguém com destacada capacidade intelectual? Será que uma pessoa que tenha grande conhecimento das Escrituras? A resposta simples e objetiva a todas essas perguntas é um não. A palavra da sabedoria não está limitada a um fórum específico. Pode ser dada coletiva ou particularmente. Ela vem sim para oferecer um caminho, uma saída, trazer uma resposta ou um conselho.
Normalmente, esse dom do Espírito Santo é aplicado domesticamente, no ambiente de culto entre os irmãos em Cristo, mas pode também, eventualmente, ser usado fora desse ambiente e surpreender pessoas de fora que não fazem parte da comunidade cristã. Embora a antiga aliança, os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova aliança, alguns episódios vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para tomar decisões, como no caso de Salomão, ou para dar conselhos, como foi o caso de José no Egito. Na nova aliança, Jesus, por exemplo, pronunciou uma palavra de sabedoria aos principais sacerdotes e aos escribas, que lhe indagavam sobre a licitude em pagar-se tributo a César. Uma palavra da sabedoria também vemos como exemplo em Estevão, que na hora da sua morte pregava a palavra de Deus, narrando com propriedade a história do seu povo, começando por Abraão e culminando em Jesus. Porém, não era apenas o conhecimento que impressionava os seus algozes, mas a sabedoria com que falava, pois não podiam refutá-lo. A decisão do concílio em Jerusalém também é um caso típico da palavra da sabedoria, por ter sido ali dada uma orientação para a Assembleia presente. Irmãos, o fato desse dom, em particular, não ocorrer em nenhuma das outras relações ou listas de dons, como por exemplo as que aparecem em Romanos e em Efésios, levou alguns estudiosos a pensar que ele era especialmente importante para os cristãos da cidade grega de Corinto, onde a questão da sabedoria estava provocando muitas discussões. O contexto histórico-cultural de Corinto deve nos ajudar a compreender a questão, pois os gregos valorizavam muito a sabedoria. E Paulo não é insensível quanto a isso. Antes, tira sempre proveito das predileções culturais das localidades em que atuava. E os gregos eram vaidosos ou orgulhosos quanto à sua sabedoria. Por isso, não foi sem propósito que o apóstolo Paulo preferiu entrar na cidade de Corinto com demonstração de espírito de poder, em vez de exibir sabedoria. Todos os cristãos recebem sabedoria do Espírito, mas a alguns é dada uma palavra da sabedoria. O segundo dom que Paulo menciona em 1 Coríntios 12, e dentro da nossa classificação de dons de revelação, é o Logos Gnoseos, ou seja, palavra do conhecimento. Trata-se de uma mensagem vocal revelando de forma sobrenatural informação relativa a uma pessoa, a uma circunstância, a um acontecimento ou ainda a realidades espirituais. O conhecimento como processo normal de aprendizagem não é o único que o cristão pode receber. Por isso, é apropriado compreender a palavra do conhecimento como a concessão do conhecimento de fatos ou eventos que não seria obtido de forma alguma, exceto por um ato revelador do Espírito Santo. Através desse dom, Deus revela aquilo que está oculto aos olhos dos homens. Em outras palavras, a palavra do conhecimento, também conhecida como palavra da ciência, é um dom de revelação que não apenas mostra o poder de Deus em evidência no meio do seu povo, mas serve para prevenir situações perigosas, trazer conforto, desmascarar pecados ocultos e desvendar tramas e conspirações na igreja do Senhor Jesus. Desse modo, entendemos que a manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Esse conhecimento sobrenatural revelado é exemplificado com frequência no Antigo Testamento e como um vislumbre desse dom, vemos o caso da invasão do exército sírio em Samaria, nos dias do profeta Eliseu, bem como é o caso também da escolha de Saul para ser rei de Israel. Na nova aliança, Jesus, por exemplo, sabia que a mulher samaritana tinha tido 5 maridos e, naquele momento, vivia com alguém que não era o seu marido. O Senhor
deu a Ananias o endereço da casa de um homem da cidade de Damasco chamado Judas para orar por Saulo de Tarso. Algo semelhante ocorreu com o apóstolo Pedro, que, numa visão, tomou conhecimento de que dois homens o procurariam para levá-lo a Cesareia, a casa de um homem chamado Cornélio, a fim de pregar o evangelho para ele. O dom da palavra, da ciência, não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Por fim, chegamos ao terceiro dom na ordem dos dons de revelação e que Paulo menciona em 1 Coríntios 12. É o discernimento de espíritos. Numa melhor tradução seria discernimentos, no plural, conforme consta no texto grego, diakrises pneumaton, pressupondo haver diferentes formas de julgar ou perceber com precisão uma situação espiritualmente atípica ou irregular. Parecido às vezes com o dom da palavra do conhecimento, o dom de discernimento de espíritos distingue-se por detectar a raiz do problema verificado, ou seja, sua origem espiritual. O dom do discernimento de espíritos, portanto, trata-se de uma capacitação especial onde a revelação ou o conhecimento são dados instantaneamente pelo Espírito Santo para detectar a verdadeira fonte e a qualidade exata do Espírito que inspira e opera em determinadas pessoas. Ao longo das Escrituras, podemos destacar três origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Esse dom revela, portanto, a fonte de onde vem a inspiração das profecias e das revelações, pois elas podem vir de inspiração divina, podem representar o pensamento do coração daquele que as apresenta, ou podem provir de fonte demoníaca. Uma das principais atividades de Satanás é enganar, e seus demônios têm a capacidade de operar milagres. Assim, estes espíritos se manifestam não somente através de falsas profecias, mas também da realização de milagres e falsos ensinamentos. O Senhor Jesus havia predito que nos últimos dias grandes milagres ocorreriam por meio dos falsos cristos e falsos profetas. E vemos nas Escrituras que os homens também podem enganar. Por isso, o discernimento de espíritos é um dom de proteção para não sermos enganados e prejudicados por Satanás e seus demônios, como também pelos homens. No Antigo Testamento há alguns casos que podem ser identificados como vislumbre desse tipo de dom, como por exemplo o discernimento que o profeta Eliseu teve para saber detectar as intenções ambiciosas que estavam no coração do seu aluno e ajudante Geazi. O profeta Micaías também revelou aos reis de Israel e Judá, através do discernimento, que um espírito mentiroso falava por intermédio de todos os profetas em Israel. No Novo Testamento vemos que Jesus usou o dom de discernimento de espíritos em seu ministério. Um exemplo clássico é quando Pedro foi usado pelo diabo para tentar dissuadir Jesus de ir para a cruz. A solidariedade demonstrada por Pedro a Jesus era puro engano satânico. Por várias vezes esse dom se manifestou na vida dos discípulos do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro também se viu diante de uma situação delicada, quando um casal, demonstrando espírito de generosidade, decidiu doar uma grande quantidade em dinheiro para a igreja. Ananias e Safira quiseram reproduzir o gesto de Barnabé, que abdicou dos seus bens materiais para dedicar-se totalmente ao serviço de Deus. Então eles venderam sua propriedade, retiveram parte para si e decidiram depositar a outra parte aos pés dos apóstolos, mas o casal deu lugar ao diabo para agir na sua vaidade. A generosidade demonstrada por Ananias e Safira era puro engano satânico. Um outro exemplo desse dom é o caso de Simão em Samaria. Pedro discerniu a verdade oculta no coração daquele homem que, acostumado anteriormente com a fama, não se contentava em ocupar um lugar comum no corpo de Cristo.
Antes queria ter proeminência para manter-se no status de grande personagem, ali na cidade de Samaria. Paulo também fez uso desse dom no episódio da jovem, na cidade de Filipos, possessa de espírito adivinhador. Paulo não se satisfez ao ouvir palavras lisonjeiras daquela moça que o seguia pelas ruas de Filipos. A lisonja demonstrada pela jovem a Paulo era puro engano satânico. Bom, meus amados, nós vamos ficando por aqui. Se essa aula te ajudou, então não esqueça de compartilhá-la. Um grande abraço e até a nossa próxima aula com o tema Dons de Poder.